Olá, damos início ao nosso curso sobre História do Direito no Brasil e esse curso se dividirá em alguns módulos que serão feitos à medida da necessidade. Portanto, damos início aí a um estudo sobre o direito colonial, mais precisamente o direito colonial a partir do início do século XVIII, porque o nosso ponto de partida é o estado de Minas Gerais. Então, no nosso primeiro vídeo, mergulharemos dentro da atmosfera do estado de Minas Gerais, no período colonial. Então, podemos dizer sobre a subida dos paulistas, inicialmente no finalzinho do século XVII, e vamos focar sobretudo a partir da Guerra dos Emboabas, na primeira década ainda do século XVIII. Analisar Minas Gerais é muitíssimo especial para nós mineiros, mas para todos os historiadores brasileiros, porque na verdade Minas Gerais vai ter na sua trama, no seu desenvolvimento histórico já no século XVIII, muitas das engrenagens para que nós possamos entender o antigo regime, para que nós possamos entender o processo de transformação de uma sociedade mercantil para uma sociedade capitalista, e possamos também compreender muitos dos movimentos que estão acontecendo no mundo todo, como as revoluções liberais, a influência de novas ideologias racionalizantes, como a influência dos iluministas. Ao mesmo tempo, Minas Gerais tem vários ingredientes sobre essa temática, ou seja, a modernidade, que é nesse contexto que nós abordaremos. Estamos em pleno processo de luta entre raças, então a modernidade é marcada pelo processo de racialização, de dominação e de construção de uma burocracia estatal que acredita ser lúcida, racional, civilizada e organizada, mas na verdade age a partir de vários fragmentos que não podem ser justificados como racionais, que é a sujeição dos seres humanos à escravidão, o patrimonialismo, o sistema das mercês, ou seja, várias estruturas paradoxais, antagônicas aos movimentos ideológicos que a modernidade procura construir. Então, Minas Gerais, no século XVIII, pode ser entendido como esse espaço do paradoxo, ou esse espaço da modernidade propriamente dita. Em primeiro lugar, é preciso compreender, antes que nós possamos trazer dados históricos, acontecimentos a essa nossa discussão, seria interessante nós compreendermos como funcionava o direito no século XVIII. Então, como primeira análise, eu gostaria de falar um pouco sobre o que significa a expressão antigo regime. O antigo regime é o nome dado pelos revolucionários franceses à organização jurídica da França, ou de toda a Europa, até o triunfo das revoluções liberais, sobretudo o triunfo da Revolução Liberal Francesa. O antigo regime, então, é uma nomenclatura construída no final do século XVIII para definir o direito europeu e, consequentemente, o direito que estava sendo desenvolvido na colônia americana ainda no século XVIII. Esse sistema ele é em parte superado com a unificação de sistemas jurídicos estatais, agora unitários, coesos, ou pelo menos pretensamente coesos, a partir de um corpo jurídico único. Uma das características da superação, que delimita muito bem a separação do antigo regime, é a construção de um sistema jurídico unitário. Então vejamos, em primeira mão, ou preliminarmente, o que vem a ser antigo regime. O sistema jurídico, tal qual compreendemos hoje, e tal qual o estudamos, ele é relativamente recente em termos históricos. O final do século XVIII ainda está envolto a muitas teorias que exigem essa transformação, como a construção de um corpo jurídico único, também
nos países continentais codificado, sistematizado, mas a teoria da sistematização que vai dar esse contorno, né, diria, estatal ao direito, isso é um processo que se desenvolveu somente no século XIX. No caso específico do Brasil, que houve um grande retardo para a construção do nosso promulgação do nosso primeiro Código Civil, nós só tivemos uma legislação codificada e, portanto, nos termos que nós poderíamos dizer pós-antigo regime, em 1916, o que é bem recente, ou seja, pouco mais de 100 anos. Então, como funcionava isso que chamamos de antigo regime, que era o sistema vigente no Brasil e em Minas Gerais, quando da construção das cidades coloniais que nós, em Minas, tanto apreciamos e visitamos. Havia, pelo menos, 4 fontes de direito vigentes, concorrentes, que eram usadas alternativamente pelos juízes e pelos juristas. Havia um direito muitíssimo usado, que era o direito romano, ou seja, as tradições romanísticas, em textos que se acumulavam em bibliotecas jurídicas, né, e dos tribunais, tentando desvendar aquilo que teria sido o direito romano. Então, nós podemos dizer que uma tradição romanística era uma das bases do direito. E eu vou aprofundar um pouco mais essa base jurídica daqui a pouco. Primeiro, vamos montar os 4 sistemas jurídicos. O segundo é o direito canônico, ou seja, as institutas canônicas, né, e esse direito chamado, então, direito de tradição canônica, era também muitíssimo usado pelas bases, né, reais do Império Português, como todos os demais reinos europeus nesse contexto. Então, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, muito para além das suas bases jurídicas que estão contidas, né, na Suma Teológica, constituiu um grande arsenal de argumentos e postulados jurídicos a serem usados pelos juristas, tanto aqueles que militavam nos tribunais régios quanto nos tribunais eclesiásticos. Tribunais régios e eclesiásticos concorriam entre si como sistemas jurídicos paralelos. Também vamos aprofundar um pouco mais o que era o direito canônico. Mas havia as ordenações dos reinos. Os reinos constituíam compêndios, como se fossem grandes acervos das suas tradições jurídicas peculiares, né, específicas de cada reino, em livros que eram publicados, usualmente, em homenagem a um rei falecido, que não eram propriamente códigos, como nós entendemos hoje. Aliás, não eram propriamente códigos, não é uma boa expressão. Não eram códigos em absoluto, da forma que entendemos hoje. Eram, na verdade, como se fossem grandes registros das práticas jurídicas acumuladas pelos reinos. No Império Português, qual fazíamos parte, nós temos 3 sistemas ordenados, que também não devem ser chamados de sistemas, mas são verdadeiros catálogos normativos, que são as ordenações afonsinas, né, depois as ordenações manuelinas e, por último, as ordenações filipinas. As ordenações afonsinas recebem o nome de Afonso Henriques, né, o primeiro rei português, o duque que se autocoroou, dando início então à existência de Portugal como um reino autônomo, né? Depois as ordenações manuelinas, que recebem o nome de Dom Manuel, o rei português que havia chegado no Brasil, com as suas caravelas representando então a Ordem dos Templários, com sua cruz singrada, né? E na qualidade de grão-mestre da Ordem de Cristo. As ordenações elas são então editadas em 1521, logo depois da morte desse rei, e
pouco menos de um século depois, em 1603, o Reino de Portugal publica as Ordenações Filipinas, que recebe o nome de Filipe II, rei da Espanha, que havia, por um período, avocado o trono de Portugal, como nós todos sabemos, depois da morte de Dom Sebastião, né? Aquele movimento que nós conhecemos bem do sebastianismo, havia deixado Portugal, né, sem um monarca, e o rei espanhol, que estava na linha, né, para assumir o trono, avoca o trono para si, e depois essas ordenações, inclusive, vão homenageá-lo. As ordenações filipinas, então, não podemos dizer propriamente promulgadas, mas editadas em 1603, vão ter um efeito muito longevo dentro do direito brasileiro, na Constituição, né, ainda do Império Português, e depois, né, no período imperial, chegando até mesmo à Nova República, com grande interferência ainda desse sistema normativo. E, por fim, os costumes. O direito no antigo regime ele era fundamentalmente costumeiro. E se nós buscarmos uma característica do antigo regime, ele não é propriamente um sistema normativo que teria, então, por exemplo, uma constituição própria. A característica muito peculiar do antigo regime é a capacidade que os juízes tinham de ocupar os espaços vazios, sobretudo no direito colonial. Então, aqui no Brasil, né, mais especificamente na capitania, né, de São Paulo e Minas do Ouro, e depois, em 720, ou seja, exatamente há 300 anos atrás, a Constituição da Capitania de Minas Gerais era uma capitania que tinha não propriamente um direito próprio, mas era uma capitania que tinha uma capacidade muitíssimo forte e peculiar de construir o seu direito caso a caso, valendo-se então do direito canônico, valendo-se do direito das ordenações do reino, valendo-se dessa base romanística do direito romano, valendo-se também de costumes peculiares de cada região, sobretudo aí então esse direito que se elabora com a prática do processo de colonização do território mineiro, mas sobretudo uma prática inventiva, né, heurística, casuística, voltada para a solução dos problemas imediatos, construída com os ouvidores que aqui chegavam e sentenciavam, sempre com um alto grau de autonomia, sempre com uma grande capacidade criativa. Fazendo uma análise sobre essas fontes jurídicas, sabemos que os europeus não tinham uma noção linear do direito romano até meados do século XIX. Portanto, eles aplicavam direito romano originário do período do reinado, do período da República e do período imperial romano. Também não tinham muita noção sobre o que os romanos haviam revogado ao longo do tempo. Portanto, esses compêndios jurídicos que usavam dos brocados, atualizando para a realidade europeia, medieval e até mesmo moderna, eram aplicados de uma forma que não era propriamente o direito romano, mas era aquilo que havia sido construído como tradição romanística. O direito canônico, por sua vez, ele estava baseado, sobretudo nesse período, nas institutas canônicas, que decorriam diretamente desse corpo da literatura teológica, né, que foi construída por Tomás de Aquino. Mas, ao mesmo tempo, havia uma série de contradições internas sobre os entendimentos daquilo que deveriam ser esses eixos centrais, ou seja, esses cânones a que o direito deveria se basear como um direito religioso.
Por sua vez, as ordenações dos reinos, elas eram, nos seus corpos, como são as ordenações manuelinas, as filipinas ou as afonsinas, extremamente confusas, assistemáticas. Embora já houvesse uma tentativa de organização e sistematização desses corpos legislativos, eles ainda eram muito engraçados e também muito assistemáticos ainda na sua natureza. E os costumes estavam ligados realmente a esse processo de descentralização que existia em toda a Europa. Então, as fronteiras não eram os limites para os direitos. Existia aquilo que se chamava direito comum europeu, né? O ius commune, e eram regras que estavam em transformação, sobretudo depois do século XVI e XVII, com uma grande então interferência de uma racionalidade jusnatural. Portanto, esse corpo modificável, que tinha na verdade uma grande abrangência de assuntos, era um corpo jurídico que variava conforme as regiões europeias e vai variar da mesma forma dentro da colônia. Então, uma explicação espetacular que eu tenho sobre como esse processo se dava é a explicação que Foucault nos dá. Foucault nos acrescenta que esse saber estatal que estava se unificando, né, a partir do século XVI com o advento dos Estados modernos, e isso vai acontecer lentamente em diferentes partes da Europa, sendo que alguns Estados modernos só vão de fato se unificar no final do século XIX, mas em alguns lugares onde isso se deu de forma mais precoce, não houve propriamente uma unidade jurídica de pronto. O primeiro país a construir uma unidade política e impor um corpo jurídico único foi a França. Mas os países estavam, desde o século XVI, construindo suas teorias de unidade estatal soberana e estava se desenvolvendo aos poucos um saber-poder fiscal, um saber-poder tributário, um saber-poder fiscal, né? Um saber-poder jurídico. Então, por exemplo, se nós usarmos a França, por exemplo, aí a província hoje, a Normandia francesa, tinha características de direitos costumeiros normandos, a Bretanha francesa tinha características das tradições bretãs, a Aquitânia, por exemplo, no sul da França, tinha um direito completamente diferente do resto do corpo do reino dos franceses, e essas características elas são talvez uma das características mais peculiares de como se organizava o antigo regime, onde o especial prevalece sobre o geral, onde as exceções elas são preferenciais ao cumprimento da regra geral, pela uma própria lógica estrutural dos medievais. Ou seja, as pessoas conseguiam benefícios, elas conseguiam privilégios, se distinguiam então do corpo político comum, e esses privilégios eram transmitidos hereditariamente, né? Então, as exceções prevalecem sobre as regras gerais. Não há propriamente essa construção que hoje nós muito valorizamos de sermos republicanos, né? Esse ideal republicano que tenta nivelar a todos em condições de igualdade e que tenta construir uma lógica política da imparcialidade. Logicamente, nós nunca conseguimos chegar a esse sistema, sobretudo no nosso país, mas a pretensão de uma lógica imparcial, onde o serviço público vai tentar atender a todos igualmente, sem construir privilégios, não está no imaginário das pessoas dos séculos XVI, XVII, XVIII no Brasil. O imaginário do direito é esse direito que é concedido como uma graça, né? Como uma vantagem
E isso se dá por meio de contratos que estão ligados a afetos. Então, por exemplo, o sistema jurídico no Brasil, em Minas Gerais, ele vai se organizar no século XVIII por um sistema de administração pública que chamamos de sistema das mercês. Ou seja, o rei pode dar àqueles que ele reconhece lealdade os cargos jurídicos, os cargos administrativos, e essas pessoas, por sua vez, usufruem dessas vantagens, sendo leal ao rei, sendo leal à coroa, mas ao mesmo tempo se beneficiando dessa condição de desigualdade, né? Então, inclusive as pessoas que ocupavam os cargos públicos, os juízes que eram nomeados, os administradores, as pessoas, os contratadores, tinham direito a tirar desses cargos a máxima vantagem possível, inclusive recebendo propinas. E a lógica do sistema está na lealdade com o rei, que pode, inclusive, graciosamente proteger quem ele quiser. Então, o direito está muito ligado a uma noção de graça, de excepcionalidade. O antigo regime é, portanto, esse sistema da excepcionalidade, né? E isso se intensifica muito mais na colônia, porque a colônia tem a questão desse distanciamento. Então, nós somos territórios que estão em situação de fronteira, ou seja, essas chamadas terras de fronteira, como a Laura Mello e a professora Carla Anastasia colocam nos seus trabalhos. Essa terra de fronteira é uma terra de baixa institucionalização política. Portanto, se no contexto europeu o antigo regime já propicia soluções casuísticas, locais, e já dá aos magistrados uma grande autonomia, o que vai se dizer do sistema na colônia, né? E, acompanhando um pouco essa questão dos sistemas das mercês, eu poderia dizer: o sistema das mercês se dá em relações de contratos bilaterais entre a coroa e os seus potentados, né, os seus desdobramentos por escolha, por afeto, por lealdade, por vantagens recíprocas entre a administração real e a sua malha burocrática de servidores, né? Não propriamente públicos, mas servidores da coroa. Esse sistema, então, ele forma um corpo administrativo que é coerente dentro de uma ética própria, né? Que cria um tipo específico de contrato, que não está distante da lógica contratualista que aparece sobretudo no contexto do século XVII, XVIII, e vai ser o grande núcleo das discussões políticas em torno da ideia de soberania. Pegando aí todos esses contratualistas, Grocio, Hobbes, Locke, né? Jean Bodin, Soares de Granada, e tantos outros, né? Vittorio de Massola, que se dedicam a essa noção do contrato, do pacto social. Um excelente vídeo que tem no YouTube, disponível a todos, sobre o contratualismo do século XVII e XVIII, é feito pelo professor Marcelo Galopo, né? Se vocês acessarem o canal do professor Marcelo Galopo, vocês vão ter digamos, a aula que eu acho mais bem estruturada e mais bem feita sobre o contratualismo europeu nesse contexto. O meu livro de filosofia do direito, eu chego a analisar detalhadamente os sistemas contratualistas também, passando por todos esses autores clássicos, indo de Hobbes, Locke, Rousseau, chegando até mesmo às interferências desse sistema para a transição, né, para o liberalismo jurídico, já com Kant e com Rousseau, o liberalismo político, né?
que vai ser sem dúvida nenhuma uma grande transformação. Mas estamos analisando, por hora, ou seja, do século XVIII para trás. E vamos nos ater então às particularidades desse extraordinário sistema jurídico, e que em certa feita ainda muito presente nas práticas jurídicas contemporâneas. Né? Por exemplo, o atual presidente da nossa república, se é que é uma república, agora negocia cargos com o que nós chamamos de centrão, para seus próprios privilégios, para suas próprias vantagens. E isso é legal, é aceito, só que nós temos isso como antiético, mas não temos nada a fazer contra essas práticas. Bom, feita algumas análises sobre o funcionamento do antigo regime, vamos nos ater agora a algumas características históricas de formação do Estado de Minas Gerais, para a compreensão aí dessa trama ideológica, prática, recheada de fatos que organizam então esse espaço do Império Português, né, dentro da América do Sul. A primeira coisa é que não existe propriamente o Brasil. Já havia essa referência, essa nomenclatura, chamarmos a América Portuguesa de Brasil. Mas, na verdade, nós temos capitanias autônomas que se remetem diretamente à metrópole e não existem como uma unidade. O Brasil só vai poder dizer-se assim como uma unidade política a partir de 1822, com a proclamação da independência pelo imperador Dom Pedro I. O Brasil é, portanto, né, uma série de colônias autônomas que, embora permitam trânsito entre elas, né, de mercadorias, pessoas, escravos, Minas Gerais está, o nosso estado, que então, vamos dizer assim, que ganha uma certa autonomia política como uma capitania autônoma em 1720, é propriamente uma unidade em si mesmo. Bom, então vamos conversar um pouco sobre como era essa atmosfera em Minas Gerais, sobretudo a partir de uma característica específica da modernidade, que é o processo de colonização por meio de métodos de racialização. Ou seja, vamos começar a tatear o conceito de colonialidade no momento em que esse processo está em elaboração, em processo. Assim que a notícia das minas passam a correr o mundo todo, vai haver um grande deslocamento demográfico para Minas Gerais. Mas as primeiras pessoas a subirem para ocupar esse território, transformando-o, né, ou seja, desalojando as tribos indígenas, entrando em conflito com elas, em busca de uma organização, né, nos moldes europeus, se dá então no finalzinho do século XVII, né, e vai ser marcada por esse movimento que nós tradicionalmente chamamos de bandeiras, né, ou seja, os bandeirantes. Hoje sabemos, por inúmeros tratados, na verdade sabemos disso já há bom tempo, um dos primeiros historiadores a deixar isso muito claro, a analisar arquivos, né, históricos de fonte primária, é o Nelson Werneck Sodré, mostrando que os paulistas eram, na verdade, muito pobres, e que a Vila Vicentina, de onde parte, grande parte dos paulistas que vêm para Minas e começam a formar Minas Gerais, eles estão muito distanciados da lógica portuguesa. Inclusive falavam português muito raramente. A língua já era absolutamente predominante, o chamado língua geral, que é um tupi misturado com o guarani, formando então uma língua nova. Assim também como esse povo era um povo novo, porque não são mais os portugueses, nem mesmo são os autóctones indígenas, mas já são um povo misturado, híbrido, ou seja, os paulistas já são verdadeiramente brasileiros.
E é por isso que na Guerra dos Emboabas eles vão chamar os portugueses de estrangeiros, que é uma interpretação possível para a palavra emboaba, né? Que é uma galinha que tem penas nas pernas. Isso é uma referência às botas dos portugueses, mas isso logicamente marca a ideia de um estrangeiro, sobretudo marca a ideia de alguém que usa botas, enquanto os paulistas andavam descalços. Então essa visão mítica dos paulistas vestidos com roupas encoraçadas, bacamarte na mão, grandes chapéus, como protótipos de europeus, isso ficou no imaginário construído, mas não foi certamente dessa forma que os paulistas começam a ocupar Minas Gerais, muito antes, pelo contrário. Esses homens, se têm essas roupas, as guardam muito bem para oportunidades específicas, né? Dos documentos históricos que eu mais me interesso é o discurso do Conde de Assumar ao chegar então na capitania, né, de São Paulo e Minas Gerais em 1817 para assumi-la, né, e controlar então a rebeldia dos paulistas. E Assumar vai propriamente declarar a existência da capitania de Minas Gerais 3 anos depois. Mas a historiadora de berço mineiro, mas que hoje dá aula em São Paulo, a professora Laura Mello, num livro chamado Norma e Conflito, ela vai reproduzir esse discurso do Conde de Assumar, e é um texto interessantíssimo porque tem vários elementos do contratualismo, né, do pacto da vassalagem, mas ao mesmo tempo o Conde de Assumar vai tentar marcar muito esse processo de que os vassalos devem se sujeitar ao rei, que devem ser leais ao rei, numa tentativa desesperada de pacificação desses brasileiros, e o que não era fácil, porque Conde de Assumar vem para o Brasil exatamente ainda arrefecer uma guerra que ainda está, de certa forma, digamos, latente, que foi a Guerra dos Emboabas, né? De 1707 a 1709, ele chega, na verdade, em 1717 e sobe para administrar Minas Gerais, o que seria a capitania de Minas Gerais, o que para ele foi algo muito pesaroso, difícil, e nas análises da professora Laura Mello, inclusive, arruinou sua vida. Ele vai matar, como vocês sabem, Filipe dos Santos, e isso vai lhe custar muito caro. E essa experiência com a rebeldia mineira, com a rebeldia desse povo que aqui estava, vai ensinar a coroa a ter muito medo dos mineiros e tentar sempre pôr panos quentes nas muitas insurreições, levantes, nas muitas conspirações que caracterizam o povo mineiro no século XVIII. Bom, no século XVIII, nós mineiros que hoje somos reconhecidos como um povo pacífico, não tínhamos nada de pacífico, muito menos de um povo pacato e concordato, como usualmente hoje somos lidos. Os mineiros do século XVIII são violentíssimos, existe uma violência generalizada por todo o território, e essa violência se dá sobretudo pelos conflitos de dominação racial, subjugação de muitos povos indígenas que vão resistir à ocupação desses brasileiros, né? Ou seja, brasileiros autóctones lutando contra os brasileiros híbridos, e para que houvesse a mineração, vai haver uma grande importação de humanos da África, e essa então importação forçada de seres humanos vão fazer do nosso território um território de mandonismo bandoleiro, de escravos que fugiram, que se transformam em bandoleiros e que, devido à violência generalizada com que eram escravizados,
refletiam essa violência por meio de crimes bárbaros. Então, lugares, por exemplo, como a Serra da Mantiqueira, a travessia da Serra da Mantiqueira, era algo extremamente perigoso, como também estar em qualquer estrada do estado, em qualquer direção. Não é? Digamos, a tradição portuguesa, nós temos que reconhecer, eram de homens extremamente bravos, né? Guerreiros espetaculares, tinham grande pertinácia, né? Grande confiança em si mesmos, e se não fossem de fato, nesse contexto, um povo extraordinário, na verdade os portugueses sempre foram um povo extraordinário e continuam sendo, mas muitos poucos povos no mundo teriam ocupado esse território de ataques, surpresa de tribos indígenas, né? Esse contexto extremamente bravio que marca o século I da história dos mineiros. A ambição e um grande fluxo migratório, e também um fluxo migratório envolvido em muito dinheiro, ou seja, um grande poder aquisitivo, fazia com que Minas Gerais pudesse importar escravos de todos os outros espaços do Império Português. Então, pessoas vinham da capitania de Bahia, Pernambuco, Grão-Pará, Rio Negro, e muitos escravos que já estavam nas colônias portuguesas, assim como muitos outros escravos vindo da África, produziram um grande boom demográfico, um dos mais violentos da história da modernidade. E também uma certa perda do controle sobre essas populações fizeram com que nós criássemos esse ambiente de grande criminalidade e conflitos, né? Mas ao mesmo tempo é preciso perceber que a população preta que estava sendo trazida para cá controlava toda a economia, como fazia na economia colonial. Então nós precisamos compreender melhor o fenômeno do escravismo, dando a esse fenômeno uma atenção especial. Na verdade, a população preta brasileira, já nesse contexto, ela cuidava de toda a economia e movimentava todos os setores da produção, não só minerária, mas a construção das cidades, também a movimentação econômica. Como a gente pode, por exemplo, observar em todos os espaços da colônia, o Brasil era movimentado pela população preta, né, que estava infiltrada em todos os setores da economia. Então, não que isso amenize ou isso venha a criar uma ideia de relativização da violência da escravidão, de forma alguma. A escravidão era brutalíssima e ela precisa ser entendida exatamente dessa forma. Mas é preciso compreender que a escravidão era um fenômeno muito mais complexo do que o imaginário contemporâneo a constrói, como se toda a população escrava tivesse de abadá, em senzalas e absolutamente submetida aí à ordem dos administradores brancos. Não, a população preta estava estratificada em todos os espaços da sociedade colonial. Os escravos de ganho, né, que eram os escravos que os seus senhores deixavam que eles trabalhassem para dividir com eles ou tomar todo o capital que eles arrumavam, também com os escravos que eram forros. O sistema da alforria ele se generalizou no Brasil, sobretudo na colônia, sobretudo nos espaços auríferos. E então esse personagem, né, que é o homem brasileiro preto, ele é um dos mais importantes personagens na construção do país, na construção de toda a complexidade da economia e vida colonial. Então, os historiadores mineiros, como por exemplo o
o Eduardo França, da Federal, e muitos outros, né, que é o Paiva, Eduardo França Paiva, o Lippe, nos mostram que a escravidão ela estava totalmente fragmentada. Passemos então a fazer algumas conclusões sobre tudo que foi dito até aqui, para iniciarmos então uma programação do que vai ficar para os próximos vídeos e o que nós podemos concluir até então. Vamos primeiro fazer uma análise conjuntural sobre isso que estávamos conversando, sobre essa questão de esse processo de formação do nosso Estado, esse Estado que se instaura com uma guerra, a Guerra dos Emboabas, que foi uma guerra que há muito pouco registro sobre os seus contextos de batalha, porque na verdade foi uma guerra travada entre analfabetos. E há muito mais mistério em torno da Guerra dos Emboabas do que propriamente fatos. Mas é preciso pensar que, para além dessa batalha, a dificuldade de ocupação do território marcou profundamente um estado de exceção permanente, que foi possível devido a essa possibilidade do antigo regime de adaptação, de excepcionalidade para enfrentar as adversidades que os portugueses estavam impondo a essa região. É preciso sempre ter em mente, quando se pensa em história de Minas Gerais, que ocupar esse território se deu num processo de muita violência, enfrentando tribos indígenas que tinham por tradição o culto à guerra, como por exemplo os goitacazes, que foram extintos na sua totalidade, e tantos outros, né? A formação, né, de uma população escrava por meio da submissão, né, mediante a violência, né? E ao mesmo tempo compreender como que os povos pretos ocuparam os espaços numa população predominantemente negra no nosso país. E como que isso criou uma série de susceptibilidades, por exemplo, como as muitíssimas e constantes insurreições, sublevações, levantes, contracondutas, as desobediências, né? Então, os Inconfidentes, eles são o movimento, né? Eles constituem o movimento mais famoso, mas é preciso lembrar que houve Inconfidência do começo ao fim, e uma dificuldade muito grande da coroa dobrar esse Estado. O professor Antônio Manuel Espanha, que é um dos livros que nós estamos usando como base para esse vídeo, ele vai falar num dos seus artigos, um artigo que eu gosto muitíssimo, e que inclusive indiquei para os meus alunos, ele vai falar assim: por que é que existe e em que é que consiste um direito colonial brasileiro? E se dedica mais especificamente a Minas Gerais. Esse artigo interessantíssimo termina com uma conclusão de que a coroa portuguesa, na verdade, ela rendeu-se a Minas Gerais. Ela não tinha como dominar, portanto, ela se subjugou, se submeteu ao poder dos mineiros. Mas, enfim, eu gostaria de dar ênfase a alguns aspectos. Observem os mecanismos de racialização, de dominação, de sujeição de povos que foram, na verdade, dominados por um discurso, o discurso da colonialidade. Vamos voltar a esse discurso depois, né? Então, essas imagens que vocês têm aí da mesa, o jantar, né? Ou a refeição, que é um quadro importantíssimo do Jean-Baptiste, né? Debré, ou, por exemplo, essas imagens que mostram muito bem esse processo de colonialidade sendo impregnado no nosso povo, né? A outra questão é o domínio territorial, né? Por exemplo, a travessia da Mantiqueira, né? A difícil estrutura, né? da mineração que constrói homens brutais, cruéis,
essa Minas Gerais que se mostra assim, por meio de portas que revelam outros espaços e espaços que vão se formando ao longe da nossa paisagem, construindo então esse casuísmo mineiro, que nos leva a uma série de exemplos concretos que explicam a teoria. Por exemplo, se nós analisarmos o caso do João Fernandes Oliveira, o contratador, que é levado para as minas de diamante no Tijuco, atual Diamantina. Esse homem, ele vai ter lá a sua amante, que era uma ex-escrava, que vai se transformar na mulher mais poderosa de todo Minas Gerais, a famosíssima Chica da Silva, uma mulher lendária e real ao mesmo tempo, pela extraordinariedade de sua vida e a excepcionalidade dessa mulher negra, ex-escrava, que pariu um bebê com 11 anos de idade, o seu primeiro filho, e chega então a ser a mulher mais poderosa, mais rica, conectada então a esse contratador. O contratador era uma forma colonial de cobrar impostos. O contratador poderia receber presentes, e o recebia frequentemente, pelo um pacto de lealdade com a coroa. João Fernandes, quando volta, por exemplo, a Portugal, uma ordem do rei para que ele retornasse, João Fernandes de Oliveira vai emprestar dinheiro à coroa. Então todos esses seus excessos, os seus abusos, não são nem mesmo contabilizados. Ele acode a coroa no momento de dificuldade, né? Ele acode Dom José, o poderoso rei português que estava fazendo uma grande restauração liberal. Por exemplo, esse caso explica todas essas excepcionalidades sobre como se administrava por meio da lealdade, por meio da nomeação de alguém que tinha poderes plenos para agir em nome do rei. E também a excepcionalidade da colônia, a escandalosa relação de um homem casado em Portugal, e era sabido que era casado, vivendo uma relação, né, escandalosa no lugar mais longe do reino de Portugal, porque, como eu tinha dito para os meus alunos, havia Goa, havia Macau, havia Timor-Leste, mas chegar na mata densa de Diamantina, atravessar a Serra do Mar, atravessar a Serra da Mantiqueira, entrar no sertão mineiro e andar mais 400 quilômetros para além de Ouro Preto, isso sim era ir longe nesse mundo, né? E isso era para esses homens extraordinários. Bom, enfim, há duas coisas que precisamos deixar planejado para os próximos vídeos. Trataremos mais detalhadamente do Barroco, trabalharemos essa questão das irmandades e de como que a arte barroca representa profundamente Minas Gerais no século XVIII e é verdadeiramente exuberante. Precisamos analisar as organizações sociais que estão por trás da construção das igrejas e a promoção da arte barroca, o que explica muito de nossa sociedade, ao analisar as irmandades, né, as confrarias, e já temos feito isso indicando sempre o professor Caio Boschi. Então faremos um vídeo dedicado ao Barroco, ao qual eu quero fazer com muito gosto, com muita atenção, porque é muitíssimo importante trabalhar essa perspectiva do nosso Estado no século XVIII, que muito nos explica e que muito aprofunda o que podemos refletir sobre esses nossos antepassados. E faremos ainda um vídeo sobre a organização burocrática do corpo jurídico na colônia, mais especificamente em Minas Gerais. Para isso, utilizaremos o livro do professor Antônio Carlos Volkmer, que faz análises interessantíssimas sobre a construção desse corpo de servidores públicos leais à coroa, e então de onde vinham, de que classes sociais,
como a coroa tentava controlá-los e como a coroa não conseguia efetivamente controlá-los. Então haverá um outro vídeo que discutiremos a organização do poder judiciário colonial, dando ênfase então à nossa realidade mineira, e um vídeo sobre o Barroco. O professor Antônio Carlos Volkmer, um dos mais importantes e célebres professores de História do Direito do Brasil, será então, digamos, o nosso apoio para o próximo segmento. Espero ter conseguido passar informações de forma clara nesse vídeo, que são tantas coisas que eu gostaria de falar, que sinceramente me perco um pouco sem saber por onde começar e como largar os assuntos também e passar a outro. Mas estou satisfeito e feliz por estarmos trabalhando o nosso estado, o nosso povo, a nossa história. Um abraço para todos. Muito obrigado.